Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de simetria. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre simetria de reflexão. Estão lembrados? Lembram aí o que é eixo simétrico? Então, se vocês não lembram, deem uma olhadinha no vídeo anterior. Mas, lembrando aí, recapitulando bem por alto, a gente tem um eixo simétrico, que é um eixo que divide a figura em partes iguais, né? A gente fala de simetria, figuras que podem ser divididas em partes iguais. E a gente fala em simetria de reflexão, ou em reflexão, figuras que a gente, através do eixo, a gente consegue sobrepor uma sobre a outra. Hoje nós vamos ver outros dois tipos de transformação de imagem, que é a rotação e a translação. Vamos lá? Bom, pessoal, a simetria de rotação e rotação de uma figura, ela se caracteriza por termos um ponto fixo, né? Então, a gente determina um ponto fixo, sobre o qual a gente estabelece um eixo, né? Ao torno do qual a figura vai poder girar, mantendo sempre o mesmo aspecto. Então, essa figura, ela gira. Todo mundo já fez isso uma vez ou outra na vida. Como? De que forma? Quando a gente tem nosso celular, né, e a gente faz um giro de imagem ali, nós estamos fazendo uma rotação. O celular vai considerar um eixo e ele gira a imagem, mantendo o mesmo aspecto, as mesmas características, só que agora com outro sentido. Então, isso é uma rotação de figuras. Então, observe aqui como a gente pode rotacionar uma figura. Então, eu tinha aqui uma bandeirola, né? Construí um ponto O e sobre esse ponto um eixo, ok? E esse eixo é como se eu rotacionasse ele. E aqui nesse caso eu rotacionei no sentido anti-horário, ou seja, oposto ao relógio, 90 graus, né? Então vejam que ó, é como se eu pegasse a imagem e transferisse ela para cá. Então ela mudou de posição, mas ela continua com os mesmos aspectos e características. Aqui, por exemplo, aqui nós já temos uma rotação, né, de 180 graus. E aí pode ter sido no sentido horário ou anti-horário, porque isso não vai interferir, né? Lembrando que o sentido anti-horário é esse sentido aqui para a esquerda e o horário para a direita. E aqui eu tenho uma rotação de 270 graus, só que agora eu estou fazendo no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido do relógio, ok? Então, vejam que o que é que vai interferir aí na rotação. Nós temos que definir esse ponto fixo, porque ele vai nos dar essa orientação de como rodar a imagem sem que ela perca suas características. E nós temos que definir também o sentido, se é horário ou anti-horário, porque é através dessa definição de sentido que a imagem vai ser rodada a quantidade de graus que for solicitada. Ok? Então, vamos lá. Rotação consiste em girar uma figura em torno de um ponto. Na rotação, o ângulo, ele vai ter que ser indicado o sentido, se é um sentido horário ou anti-horário. E a gente diz que a figura ao lado, ou a figura final em relação à inicial, possui uma simetria de rotação, pois ao rodar essa figura, ela permanece a mesma, apenas com outro sentido, certo? Então, essa figura, ela possui uma simetria de rotação em relação à figura seguinte. E o que é que a gente entende por translação de uma figura? É outra transformação em que, o que é que acontece? Todos os pontos são movidos para um novo espaço. A imagem, ela continua a mesma, ela continua idêntica, só que é como se ela fosse reproduzida em um novo espaço. É basicamente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V em um novo espaço, né? Então, acho que vocês entendem bem disso aí. Então, o que é que a gente tem que observar é que a mesma distância e em uma determinada direção. Então, essa imagem ela é repetida várias vezes, preservando as características dela, mantendo a distância e em determinada direção. Então, olhem só aqui na imagem quadriculada, né? A figura B
foi obtida deslocando-se cada um dos pontos da figura A de acordo com uma medida e distância, uma direção e um sentido. Então, veja que o sentido aqui indica, ó, que foi movido da esquerda para a direita, e esse deslocamento foi de 7 unidades. Então, percebam, ó, que esse pontinho aqui, para o ponto idêntico a ele na segunda figura, são de 7 quadrinhos, né? Então, isso aqui é a unidade que foi movido essa figura, certo? Essa unidade e esse sentido são extremamente importantes para que a gente consiga determinar aí essa translação, fazer essa translação corretamente. Que a gente tem que lembrar que em todas essas transformações a figura ela mantém seu tamanho, sua forma e suas características. Então, pessoal, antes da gente encerrar, só para a gente relembrar, reflexão, a imagem fica como se fosse refletida, a gente consegue sobrepor uma sobre a outra. Rotação, a imagem ela muda de sentido, horário ou anti-horário. E translação, a imagem ela é deslocada de forma idêntica à original, ok? Continuamos nosso estudo na próxima aula. Até lá!